acordo com as definições pelo mundo, o livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem para escolher suas ações. Mas você já parou para pensar se você é realmente livre para escolher? Já parou para pensar? E se tudo que você acredita ser da sua vontade já tivesse sido escrito antes? Antes até mesmo de você nascer? Agora eu quero falar sobre o livre-arbítrio. Uma ilusão ou o maior presente que um ser consciente pode receber? O que você acha? Chamamos de livre-arbítrio aquilo que a gente escolhe por livre escolha, sem influência, quando a gente decide, quando a gente vai pelo sim ou pelo não, quando a gente opta pelo medo ou pela coragem, entre o ego e a alma. Entre ajudar um estranho na rua ou continuar o seu caminho sem interferir na vida, sem atrapalhar seu tempo. Até que ponto essas decisões são realmente livres, hein? Santo Agostinho considerava o livre-arbítrio um dom de Deus que permite o ser humano escolher entre o bem e o mal. Jean-Paul Sartre considerava que o ser humano é condenado a ser livre, o que significa que ele tem liberdade de escolha, mas também que é responsável pela consequência dessas escolhas. No judaísmo, o livre-arbítrio implica em estar consciente entre os desejos do corpo e as aspirações da alma. Um plano de Deus para testar os humanos. A expressão livre-arbítrio não aparece na Bíblia, mas Deus dá ao homem a capacidade de escolher e responsabiliza o ser humano por cada um dos seus atos, mesmo nunca tendo falado especificamente sobre o livre-arbítrio. Logo no segundo capítulo da Bíblia, no livro Gênesis, Deus fala com Adão, dizendo que ele tinha uma escolha, a de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi isso que ele fez, né? Neurocientistas e pessoas mais materialistas não acreditam que existe o livre-arbítrio. Que este seria apenas uma decisão cerebral dentro do contexto da evolução biológica do ser humano, ou uma ilusão necessária para o jogo das leis e da ética. Que o nosso cérebro toma as decisões em frações de segundos, antes da consciência perceber. O fato de existir uma discussão sobre o livre-arbítrio já é um começo. Já é um bem, mas o grande debate que vem dessa questão mesmo é a forma como o homem vai utilizar suas escolhas, ou para o bem ou para o mal. Allan Kardec também traz, pelo Espírito da Verdade, uma questão, lá no Livro dos Espíritos. Vou ler para vocês, é a questão 843. Uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O André Luiz também, no livro Entre o Céu e a Terra, pelas palavras de Clarencio, ele traz essa informação que eu vou ler aqui para vocês. No programa do ciclo da experiência que nos cabe atender, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio é uma realidade inconteste em todas as esferas da evolução da nossa consciência. André Luiz também, no livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier, também traz mais uma informação que eu vou ler aqui para vocês. Ele vem dizendo: na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função das forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo, decorrente da sua própria conduta. E vocês já ouviram aquela frase, né? Com certeza, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sim. Então, em qualquer lugar do universo, o livre-arbítrio é semente da nossa colheita. A gente vai colher o que a gente estiver plantando hoje. A gente vai colher amanhã o que a gente estiver plantando hoje. A vida é feita de escolhas.
A gente escolhe todo dia. Tá certo, então você pode falar, mas eu não tenho opção, não tenho escolha, eu tenho que ir pro meu emprego, detesto o meu emprego, eu tenho que ir para ele. Pois é, a sua vida é feita de escolhas, né? Você pode escolher não ir pro emprego, né? Tudo bem, isso não seria insensato, isso seria insensato. Você tem contas a pagar, você tem prestação, às vezes temos filhos, temos aqui família para cuidar. Então tá, então a questão não é não ir para o emprego, a questão é que você tem a escolha de ir diferente para o emprego. Como assim? Pensa comigo, você é um ser imortal nesse infinito universo. Quando acabar o seu corpo, você vai continuar a jornada sideral afora. Você vai ficar bravo, triste por causa de um empreguinho, por causa de uma pessoa que te incomoda no emprego? Para, não é esse o caminho. Escolha ser feliz, escolher diferente para o emprego. A vida é bem maior do que isso, infinitamente maior do que isso. Imagina quantos empregos tem nesse espaço sideral para você. Muitos. Não é por causa deles que você vai ficar sendo triste. A gente não nasceu para ser triste. A gente não nasceu para sofrer. Sofrer também é uma escolha. Vamos escolher não sofrer. Vai diferente para o seu emprego. Tenta enxergar uma coisa que você não enxergava antes. Ou então muda. Procura um outro e a hora que você estiver arrumado, sai desse emprego se ele te faz tão mal. Mas não é para sofrer. As coisas vêm para a gente poder se aprimorar. Tudo que acontece para a gente se aperfeiçoar. Então vamos diferente para esse emprego. Escolha ser feliz. Enxergue além. Pensa fora do chão. Nenhum espírito de luz vai interferir no nosso livre-arbítrio. Nenhum. Então as moléstias que a gente passa, essas vicissitudes, são frutos das nossas escolhas. A gente escolheu. Consciente, inconscientemente. A gente passa por aquilo que a gente está plantando. Digo por experiência própria, não é fácil. Eu também não sou perfeito. Estou aqui aprendendo junto com você. Estamos no mesmo barco, nesse grande planeta Terra. Pessoal, nós somos testados a toda hora, para ver como que a gente se sai. Vamos sair bem. A gente não precisa mais ser testado. Se a gente está passando por isso, é porque a gente precisa passar. A gente precisa evoluir, a gente precisa sair do lugar. Tudo faz sentido. E é tudo fruto de escolhas que a gente faz. Cada minuto, em todo o presente, em todo o seu momento agora. A gente é testado para ver que lado que a gente vai tender. Para onde nossa consciência vai apontar. Egoísmo ou altruísmo? Ajudar ou ignorar? Ter ou ser? Subir ou descer? Me diz. Amar ou odiar? Falar mal, falar bem de alguém? Me conta, você consegue enxergar mais o lado negativo ou o lado positivo das pessoas? Sempre quando tem uma pessoa ali, todo mundo fala mal, você consegue enxergar o lado positivo dela? Acordar e sorrir ou acordar e reclamar? Tudo são escolhas. As menores delas são tão importantes quanto as maiores, todas se influenciam. Todas fazem parte desse conjunto nosso do livre-arbítrio. É tudo em conjunto. Dá para entender isso, né? Uma influencia a outra em palavras, ações, atitudes. Vamos escolher bem, gente. Vamos escolher bem. Vamos escolher bem. Qual a sua índole? O que você escolhe ser hoje? É o que você escolhe sempre? Todo dia é você que faz as suas escolhas? Ou você se deixa influenciar por interferências externas? Essa interferência, ela te atinge mesmo? Ela tem o poder de te influenciar? Ou é você que permite a influência dela te atingir? Você sabe o que é caráter, né? É aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. A gente está aqui nesse momento juntos, nesse grande barco
chamado planeta Terra. É isso, navegantes. Estamos aqui para aprender a fazer as escolhas certas dessa vez. Aprender a escolher melhor as nossas atitudes, para aplicar melhor as lições que aprendemos ou que não aprendemos, que faz 2000 anos já que a gente está tentando aprender pelo menos essas lições, que são ensinamentos falados há 2000 anos atrás mesmo. Você sabe por quem, né? Você sabe de quem que eu estou falando, né? Essa pessoa, ela torce, ela ama, ela compreende, ela guarda e está esperando a gente até hoje. Precisamos mudar a nossa atitude, se ainda estiver ruim. Eu tenho muita coisa para melhorar, com certeza. Você realmente sabe de que eu estou falando, né? Sabe. Agora eu quero voltar lá atrás do vídeo onde eu falei, você já parou para pensar se você realmente é livre para escolher aquilo que você vai fazer? Qual é a outra frase? E se tudo que você acredita ser sua vontade já não foi escolhido já antes de você nascer? Sabe por que eu falei isso? Vamos lá. Assim, destinos traçados, provas, expiações, encontros marcados, resgates a serem feitos, reencontro com inimigos, com família, com desafetos, toda hora na nossa vida, no trabalho, na família, no trânsito, na escola, em faculdade, toda hora, em todo lugar. Mas em todos eles dá para escolher como caminhar. Em todos eles é possível escolher como você vai fazer, como você vai escolher, qual é o jeito, qual é a forma que você vai optar. Você pode dizer então, então o livre-arbítrio não é livre porque já está traçado o que eu tenho que fazer. Sim, já está traçado o que você tem que fazer. O que não está traçado é o como você vai fazer. Como que você vai escolher fazer? Porque dependendo do jeito que você escolher, você pode passar por essa ou vai ter que repetir essa lição de novo por não ter escolhido direito. Mais uma vez, quiçá como a gente tem sempre feito antes. E Deus nesse papo, Deus, como é que a gente tem livre-arbítrio? Como é que a gente pode escolher se Ele sabe tudo que a gente vai fazer? Ou Ele não sabe? Sabe. Sabe tudo. Ele sabe tudo, exatamente até como a gente vai fazer. Só que Ele sempre dá mais uma chance para a gente fazer melhor. Pra gente tentar refazer melhor. E sempre mais outra chance. E mais outra chance. Pra gente se redimir. E tentar fazer sempre melhor. É por isso que a gente tenta se aperfeiçoar. Vamos escolher melhor. Vamos. Ele sabe tanto até o jeito que a gente vai fazer. E a gente que é cabeça dura. A gente que não faz. Nós que somos insistentes. A gente que persiste no erro. E um dia, quando pintar uma luz, quem sabe a gente pode surpreender Deus. Sério? Não, a gente não vai surpreender Ele, não. A gente no máximo vai surpreender a nós mesmos. E isso é maravilhoso. As dores, os desafios, as dificuldades, as vicissitudes, tudo são chances de a gente reformular nossa conduta. São oportunidades para a gente aprender, para a gente refazer nosso caminho, para a gente escolher uma outra alternativa, procurando sempre tentar ser melhor. Alterar pensamento e comportamento que a gente vem repetindo há muito tempo. Enquanto a gente não mudar essa rota, nosso espírito não cresce. Então aí vem as dificuldades, aí vem as pessoas, tudo com oportunidade para a gente ver se a gente muda o nosso comportamento. Não tem outro jeito. É igual aquela outra famosa frase, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Qual você vai escolher? Qual você acha melhor? Presta atenção. Escolha bem. Eu vou gravar um outro vídeo falando só desse assunto, mas só para dar uma introdução aqui, o tal do karma, ele não é uma punição, ele é uma consequência.
O karma é o resultado das nossas atitudes. São colheitas que a gente vem plantando faz tempo e a gente não tem como escapar. E muito do que acontece dele foi a gente mesmo que escolheu, foi a gente mesmo que plantou. Como aquela outra famosa que eu falei há pouco. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a gente é craque em querer colher doce depois de ter plantado amargo, né? Craque. Nunca vai chegar exatamente qual o caminho que a gente tem que tomar, qual a melhor decisão a fazer. Ninguém vai passar isso de mão beijada, não é assim que funciona. Vai sendo mostrado opções fáceis ou difíceis que a gente vai ter que escolher. Para a gente conseguir por conta própria esse mérito ser inteiro nosso. Esse é o aprendizado mais sincero e puro. E além de orientar a nós mesmos, a gente vai orientar outras pessoas, a gente vai acender uma luz para iluminar o nosso caminho e a nossa luz vai servir de caminho para as outras pessoas também. A gente pode ajudar outras pessoas a resolverem melhor, a escolherem melhor os caminhos delas também. Só pela luz que a gente acendeu dentro de cada um de nós. O livre-arbítrio é um exercício de criar novos destinos. Depois daquele vídeo que eu falei para vocês, desses poderes que a gente tem, e um deles é ser imortal, esse é um outro poder que a gente tem. O poder da escolha. Trazer a luz da alegria, onde a aprovação esteja abalando a tranquilidade. Esquentar com o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Ajudar a aceitar a vontade do destino, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo aparecer. Colocar a flor da paciência no espinho da irritação. Acender a luz da compreensão, onde surgem as trevas da ignorância. Descobrir fontes da generosidade sob as rochas da mesquinharia. Tudo isso são poderes de escolhas diante das situações que se apresentam na nossa vida. A escolha não é só aquilo que a gente faz, mas também aquilo que a gente decide ser diante daquilo que acontece na nossa frente. O que você vai escolher ser? Você pode amar ou endurecer, repetir ou libertar, viver como prisioneiro ou como um co-criador. O que você vai escolher? Sabe, eu concordo com alguns. A liberdade pode ser um fardo pesado às vezes. Às vezes nos sentimos perdidos diante de tanta possibilidade que existe por aí. Outra vez a gente se sente culpado por decisões mal tomadas. Faz parte. Mas cada escolha ensina algo. Até o erro tem seu papel na construção do espírito. Me lembro aqui de uma velha máxima do Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O livre-arbítrio não está só nas grandes decisões da nossa vida, mas principalmente nas pequenas, naquelas que vêm de dentro do nosso espírito, com sinceridade, e que se traduzem em pequenos gestos. Perdoar, escutar, recomeçar e confiar. É através da liberdade moral que o espírito cresce. A cada dia o universo coloca pequenos portais na nossa frente. E a escolha é toda nossa. Atravessar ou permanecer no lugar. Qual vai ser a sua escolha? Nem tudo que a gente vive foi imposto. Muita coisa foi a gente mesmo que escolheu passar. Escolhido por nós mesmos como degraus de ascensão, de aprendizado. Não é castigo. E dentro dessas provas, nosso livre-arbítrio serve como guia, como um instrumento divino de evolução. E eu repito, no plano espiritual, nossa alma escolhe as provas, os encontros, as rupturas, e ela aceita o esquecimento como parte do aprendizado. Porque a gente tem que fazer, não pela nossa memória, daquilo que a gente está devendo,
mas daquilo que a nossa intuição sente como certo a fazer. Independente do que foi feito, o certo sempre será o certo. Uma boa escolha nunca será uma má escolha. E ela, mesmo no esquecimento, ela sente. Nossa alma sente quando algo não está certo. Porque no fundo ela sabe o que ela veio buscar. No fundo ela sabe o que ela veio fazer. Escute você mesmo. E você não vai mais errar as escolhas do seu caminho. E aí? Qual vai ser sua próxima escolha? E lembre-se, a liberdade, quando guiada pela consciência, transforma o mundo. Deixe seu comentário aqui, suas reflexões, compartilha comigo. Até o nosso próximo mergulho espiritual. Me diz, o que você vai escolher agora?